Olá, ouvintes do Papo Mais, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos um capítulo especial aí para vocês e nós vamos dar as boas-vindas para Franciele. Franciele, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. A Franciele é uma profissional, né, que já atuou em duas de nossas associadas, na Marilã e na Rect Benkiser. E a Fran, ela tem uma trajetória ligada ao Integra CISP, né? O Integra CISP é aquele evento que a gente realiza anualmente para os assistentes auxiliares. E o evento não impactou só na sua carreira, né, Fran? Sim. Também na vida pessoal. Ai, do pessoal Foi também. lá que ela conheceu, gente, o grande amor da vida dela. Sim. E agora ela está numa nova fase, esperando gêmeos, e vem compartilhar com a gente a experiência profissional e materna. A gente está querendo saber como é que foi isso, né, Thiago? É isso aí, Fran. Conta pra gente como que você conheceu o Alisson lá no Integra CISP, né? Como que foi aí essa história? Bom, conheci o Alisson no Integra CISP em 2013, no Hotel Fazenda Atibaia. Era associada da Marilã. E nesse evento não era nem para eu estar presente. Tinha outra pessoa que não conseguiu comparecer. E eu fui representando a empresa. E aí, chegando lá, o pessoal já falava muito do Alisson, né? Procura um Alisson do Bacardi, uma pessoa tão gente boa para você fazer conexão, né? Sempre ter animado nas festas e vai ser uma pessoa muito legal para vocês se conhecerem. E a gente se conectou com muitas pessoas, né, lá no evento. E aí, teve uma hora que eu encontrei ele lá, porque são bastante pessoas, né, que participam do Integra. E a gente fez uma grande amizade. E de lá para cá... Na época, né, até a gente se reencontrar, a gente ficou um ano aí conversando, a gente trocava muita experiência, porque no Integra CISP a gente acaba tendo alguns cursos. Na época teve até curso de análise de balanço, o Alisson também era da área de crédito e cobrança. E a gente ficou muito amiga e trocava muitas experiências, até o que ele aplicava lá na empresa onde ele trabalhava, que eu poderia também aplicar lá na Marilã. E aí a gente ficou com essa amizade, assim, eu falava, meu Deus, que moço bacana, podia morar pertinho, né? Porque eu morava em Marília, no interior de São Paulo, a 500 km daqui, e não passava assim da minha cabeça que poderia surgir um namoro à distância, né? E o Alisson sempre demonstrava algum tipo de interesse, mas eu não colocava muita fé, não. Eu falava, acho que ele vai querer me enrolar, não vai dar muito certo. E aí teve uma oportunidade dele ir pra Marília em um show, né? Um show da Ivete, e aí eu fiz o convite, ele se programou. E aí ele ficou 4 dias lá na cidade e tudo mais, curtiu o show. E aí ele, no dia que ele tava retornando para São Paulo, ele fez a gente jantou e ele falou, ó, você aceita namorar à distância, né? Se você falar que você quer assumir esse compromisso junto comigo, eu volto para cá daqui uns 15 dias, converso com seus pais e você vai para São Paulo conhecer minha família. Então, você já dá aqui pra mim uma resposta, porque a gente sabe que é longe, a gente não vai se ver né? todos os dias, exatamente. Aí eu falei, tá bom, a gente pode tentar. E aí, ele retorna depois de 15 dias, né, conhece minha família, pede pros meus pais também Ou seja, ele queria mesmo, né? Sim. Autorização pra poder ir pra São Paulo também conhecer a família dele. E tudo surgiu, gente, assim, a nosso favor, sabe? Parecia que a gente já tinha uma conexão do passado. A família dele depois foi pra Marília, conheceu a minha família e assim começou um namoro à distância aí de uns 6 anos namorando à distância. Caramba, Então eu vinha pra São Paulo a cada 15 e o Alisson ia pra Marília a cada 15 dias. E no primeiro ano de namoro, nem chegou a dar o primeiro ano, assim, com 6 meses ele já começou a ver apartamento pra começar a se organizar, porque a gente vai ter uma família, eu quero casar com você, vamos comprar um apartamento na planta e fazer projeto. Eu falava assim, meu Deus, mas esse moço tá muito acelerado, será que vai dar certo, né? É muito longe. E ele sempre falava pra mim, olha, Fran, como Marília é uma cidade menor, né, uma cidade pequena do interior, eu sugiro que você venha pra São Paulo, porque a oportunidade de emprego vai ser melhor, né? Então a gente namorou à distância, marcamos o casamento. Tive que pedir o desligamento da Marilã, infelizmente, quase 14 anos lá trabalhando, mas já vim para São Paulo empregada, né? Mudei para cá empregada. Consegui um emprego pela Rect Benkiser, né, na época, e trabalhei durante 3 anos lá. E já vai fazer 6 anos que eu estou aqui em São Paulo. Na Rect, você foi por networking ou... Networking, porque eu também conhecia o pessoal através da CISP. Sim.
E a CISP contou muito para essa entrevista, para essa vaga, porque eu já conhecia da ferramenta, e uma das exigências é, ferramenta CISP, tem conhecimento? Então, não seria uma pessoa que eles iriam contratar para ensinar desde o começo, já tinha uma bagagem. Então, contou muito, eu já ser associada da Marilã, só iria transferir, né? Ia ser outro tipo de associado. E também outras análises, análise técnica de balanço, os cursos que a gente participa, né, dentro do Integra também somos bastante. E por toda essa carreira, porque na Marilã eu comecei com 15 anos de idade, já era associada da CISP. Então, toda essa bagagem, assim, da parte de crédito e cobrança mesmo, teve essa contribuição para estar construindo uma carreira aqui em São Paulo também. Foi muito importante. Isso é interessante e Sim. é, assim, gratificante para a gente, porque a gente vê que o que a gente corre atrás para poder Sim. proporcionar nos eventos acaba realmente dando um resultado na vida pessoal de Exato. quem participa, né? Porque nem sempre a gente tem esse conhecimento. Sim. Sim. Nem sempre a gente fica sabendo, como a gente está sabendo agora, que para você, né, passar numa entrevista, você ter a bagagem que você teve nos eventos passados e da ferramenta que a CISP proporciona para vocês poderem, né, decidir o Sim. crédito, faz toda a diferença, né? Sim. A gente, às vezes, não tem esse conhecimento. Exatamente. A gente ouve falar e a gente sabe, tem conhecimento lá, porque a gente vê nas alterações que, por exemplo, a Franciele era da Marilã, agora está na RECT, né? O fulano era de associada tal, agora está na associada tal. Então, a gente percebe que tem, às vezes, essa migração. Sim. Mas, às vezes, não chega o nosso conhecimento que o que impactou para ele mudar, ou para ele conseguir uma vaga talvez até melhor, Exato. seja essas coisas que a gente proporciona, Sim. né? E fica até a dica aí para os nossos associados o quanto o networking ele é importante. Exatamente. Muito. Exatamente, Como traz gente. oportunidades. Exato. Troquem informações e troquem contatos, né? Porque é muito importante. é muito importante. Isso, né? inclusive, complementa a próxima pergunta, da que é que, né, não foi só o romance, né? Sim. Vocês participaram de um evento. E aí, essa experiência de vocês no Integra CISP, como foi? Sim. Então, a gente participou dessa experiência de Integra CISP, igual você falou, fora esse momento ali de conexão com todo mundo. A gente tem uma bagagem muito grande de conhecimento, assim, de todos, porque eu participei de vários. E depois o Alisson, ele troca de área e ele não participa mais, né? Uhum. Essa bagagem foi muito boa para mim, porque eu tive uma oportunidade de participar na Marilã, antes de eu estar mudando para São Paulo, na implementação do SAP HANA. E eu fui key user da parte de FI, então também tive que colocar de novo, implementar de novo a CISP dentro do SAP. Trocava muita informação na época com o Machado, com os meninos da parte de informática, para dar todo o auxílio para a gente, porque a gente saiu de um sistema antigo e implementar um novo. E contribuiu muito assim, para o meu crescimento, porque a gente ficou 1 ano fazendo esse projeto. E eu, especificamente no módulo de crédito, a gente conseguiu colocar muita melhoria, porque a gente tem uma ferramenta muito rica de informação dentro da CISP, onde os associados compartilham informações diárias de cliente, e a gente tem todo um histórico ali, né? Então, uma ficha muito rica, que a gente conseguiu trazer para dentro do sistema todas as informações dos nossos clientes. Então, a gente conseguiu diminuir tempo de análise, ser mais eficaz na tomada de decisão, e também construir um rating para os nossos clientes através dos perfis que a gente traça dentro das fichas da CISP, né? Então, foi muito gratificante participar desse projeto. E também na RECT, quando eu entrei, eu tive a oportunidade de participar da política de crédito, né? Que a gente não tinha na empresa. E a gente teve um reconhecimento pela empresa, pelo time global dessa implementação da política, né? Então, foi muito bacana, assim. E eu só tenho a agradecer por toda essa bagagem, igual você falou, e aproveitar a cada encontro essa conexão, e a gente tá para somar, né, nas empresas, para contribuir com o nosso crescimento também. Então, é muito gratificante poder ter participado de tudo isso e ter plantado uma sementinha ali nesses lugares que eu passei, né? Hoje, eu trabalho na IOC, né, na General Mills, que é a marca Skitani, IOC e Häagen-Dazs, né, as famosas marcas. E a gente também consegue ter... Eu trouxe um pouquinho dessa bagagem, né? Também para conseguir implementar algumas coisas aqui dentro da companhia, das experiências que eu já vivi através da CISP. Então, muito bom. Que bom. Muito legal. Bom. Fran, como nós sabemos, você já ficou bastante tempo lá na Marilã, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória lá na Marilã e o quanto a CISP pôde te auxiliar nessa trajetória. Tá.
Eu iniciei na Marilã, eu tinha 15 anos de idade, foi no projeto Marilã Alimentando Sonhos, que eram especificamente para filhos de funcionário. Então, na época, foi selecionado mais de 400 menores aprendizes, né? E selecionou 20 para a área administrativa. Dentre essa seleção, eu fiquei com um time financeiro, então o meu contrato era de 2 anos, a gente trabalhava até meio-dia e depois ia para o Senac fazer curso. Quando aconteceu um desligamento de um funcionário, teve uma oportunidade na área de crédito. E aí o pessoal, conversando entre eles, e a gerência também gostava muito do meu trabalho, deu a oportunidade de eu participar da entrevista. Você tem curiosidade de entrar na área? É uma área que te chama atenção? Você pode participar da entrevista. Aí participei da entrevista também, passei e comecei a trabalhar na área de crédito. Naquela época, a gente não tinha um sistema muito robusto, né? As fichas eram impressas, a gente guardava, passava fax para pegar a referência comercial, era muito difícil. E você vê hoje como é todo o processo, né? O quanto enriqueceu as fichas, as análises, quantas informações são verídicas, assim, diárias para a gente conseguir se atualizar. A conexão que tinha entre os associados, a gente via ali um débito pendente, já ligava, a pessoa já atendia muito rápido, você já tomava a decisão ali na hora. Então, assim, era... Como que eu posso dizer? Foi uma trajetória, assim, se você olhar lá do início, que você passava fax, e agora você tem tudo ali na sua tela, um balanço disponível para você tomar uma ação, porque nem sempre o cliente manda ali na hora, mas a gente sabe que a CISP também disponibilizava. Não tem nem comparação com o que era no passado e com o que era antes. Então, eu fiquei na Marilã esse período, a gente conseguiu implementar muita coisa legal. E aí, quando eu saí, assim, deixei uma parte do meu coração lá, porque eu falei, meu filho ficou plantadinho ali, uma sementinha, uma plantinha ali, mas consegui de novo aplicar nessas outras empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar também aqui em São Paulo. Nossa, mas legal. a maior bagagem foi lá, porque desde quando eu comecei já tinha a CISP. A Marilã, acho que deve ser associada há muitos anos. Ela é antiga. É antiga, então foi uma bagagem Bom, de lá mesmo. Sim. A gente está na CISP há quase 20 anos. Então. E já da época que nós entramos, já existia a Marilã, se eu não me engano. Já existia. Então, por baixo, 20 anos, isso com certeza ela já tem de associar. E aí a gente conseguiu ter toda essa trajetória juntos aí. Eu fico muito feliz, né, de ter participado, de ter tido essas oportunidades, porque acredito que sem essa bagagem, pode ser que eu nem estaria aqui hoje falando com vocês, né? Verdade. Marilã te moldou pro mercado. Moldou pro mercado, exatamente. É isso aí. Nossa, que legal, muito legal. Agora vamos falar da parte de mamãe, né? Vamos. Bom, tá chegando, os bebês próximos, né, de Sim. chegar. E como é que você está se preparando para conciliar, né, a vida profissional com a vida materna? Porque isso influencia muito, né? Exato. Bom, já havíamos programado, né, de ser pais esse ano. E só não sabiam que ia ser pai de gêmeos. Só não sabiam que ia ser pai de gêmeos, né? Na família já tem muito histórico, né? Então, o Alisson mentalizou quando eu comuniquei ele. Falei, tô grávida. Ele mentalizou assim, vai ser gêmeos. Só que ele não comentou comigo. Quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, que o médico olhou no ultrassom, aí ele falou assim, olha, parabéns, né? Tem aqui o saco gestacional com o embriãozinho. Aí ele falou assim, opa, peraí. Quando ele dividiu a tela, que ficou os dois assim na tela, a gente não tinha muito conhecimento, né? Aí ele falou, mas peraí, parabéns, mamãe, gestação gemelar, são 2 filhos, gente. Eu chorava, eu ria de tanta emoção, e o Alisson falava assim, nossa, Deus abençoe, que felicidade, eu sabia. E aí eu falava assim, como assim, né? Você sabia, eu já sentia que seria gêmeos. Eu só não falei pra você ali na hora pra não te assustar. Porque realmente na família tem muito histórico, né? De primos, do meu próprio cunhado, teve gêmeos. Ou seja, o Alisson já estava preparado. E ele mentalizava assim, gêmeos e vai ser um casal. Tudo bem, aí conforme vai evoluindo, né? A fase gestacional, os bebezinhos vão crescendo, chegou a hora de descobrir, né? Se era um casal, o que poderia ser. E nós não tínhamos, assim, uma preferência. Eu falei assim, Deus mandou 2 bênçãos. Então, o que vier, a gente vai ser muito feliz, né? E aí, no ultrassom, quando a gente descobriu que era um casal, eu falei, meu Deus, parabéns, porque você, a todo momento, estava muito radiante e feliz de saber que poderia ser um casal, que você também mentalizou isso, e Deus preparou essas 2 bênçãos. Então, assim, vai chamar Pedro e Luísa.
nos próximos meses já estarão entre nós, se Deus quiser. Mas a gente tá muito, muito feliz com a notícia. Ficou muito feliz. Que legal. E uma pergunta aqui específica, o que mais empolga vocês nessa nova fase? Nossa, o maternar, o viver essa experiência, que eu acho que vai ser muito novo, né? Porque somos pais de primeira viagem, mas estamos preparados. A gente sabe que o desafio vai ser grande. Já sei também, porque muitas mamães vêm conversar comigo. Fran, um bebezinho já é difícil, imagina 2. Mas eu acho que a gente tira de letra. De quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe, né? Uhum. Então a gente tá preparada. A gente também tem rede de apoio que consegue nos ajudar. E estamos, assim, ansiosos para conhecê-los, porque no último ultrassom não quiseram mostrar muito o rostinho, ficaram meio escondidos. Até o doutor falou, deixa para ver no dia que nascer quem puxou a mãe e quem puxou o pai. Então estamos ansiosos aí para a chegada deles. E aí essa rotina de gêmeos, assim, não sei se você já pode dar alguma dica, né? Não sei porque, óbvio, em casa, acho que a gente já começa a se preparar, tentar programar como vai ser essa rotina, né? Após o nascimento. E quando a vida voltar ao normal, vamos dizer assim, a realidade. Você volta ao trabalho, né? O papai tem que trabalhar também. E assim, como que você pensa em conciliar, né, esse tempo do trabalho com os bebês, sem abrir mão do tempo, da qualidade de vida com eles, mas também do trabalho que é importante, né? Sim, quando eu descobri a gravidez, passa um misto de sentimentos, porque você fala assim... Vou parar de trabalhar. E agora? Será que eu conto pra minha gestora agora? Espero mais pra frente, porque o pessoal fala que no começo corre risco de perda, né? Aí eu falei assim, eu vou conversar com ela. Porque, querendo ou não, nós planejamos uma meta pra você até o final do ano de alcance de objetivos mesmo, profissionais, né? Você fala assim, agora, por exemplo, ela tava contando comigo pra isso, eu não vou estar aqui. E a gente vai criando Algumas rotinas mudam, né? Algumas rotinas mudam. E eu fiquei assim, meu Deus, qual será a reação da minha gestora, da minha gerente, né? Porque ela tá contando comigo para projetos grandes aqui dentro da companhia e eu não vou estar. Mas assim, foi muito pelo contrário. Quando eu conversei com ela, chorou junto comigo, se emocionou junto comigo, me deu total apoio. A vida não para, Fran. Vai ser uma nova experiência para você. E quando você voltar, vai voltar totalmente preparada, mais madura, vai estar com outros pensamentos, você vai ter essa pausa para você trocar, como que eu posso dizer, experiência sua com os seus filhos, porque são pessoas que vão depender de você 24 horas, e você vai sentir esse amor de mãe, né, que a gente só escuta falar, e você agora sendo mãe, depois você vai poder compartilhar com a gente como que é esse sentimento. A rotina com os gêmeos, igual eu falei, na empresa vai ser 6 meses de licença e 1 de férias, né? Então acabo ficando aí 7 meses. Acredito que nesse período já vai estar com introdução alimentar. Provavelmente aí eles não vão depender muito 100% do leite materno. Lógico que vai dar, eu vou conseguir, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas com a introdução alimentar indo para uma escolinha, eu acho que consigo adaptar, nem que for meio período. Eu tô falando assim agora, vamos ver que depois pode ser que mude de ideia. E também a gente vai ter pessoas para conseguir ajudar, né? Como eu trabalho de casa, home office, então consigo estar ali presente, de estar acompanhando a pessoa que for estar ali junto comigo, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Quando você fala assim, são 2 crianças, às vezes a pessoa fala, ixi, meu Deus, e agora? Como que eu vou dar conta, né? Mas vai ser um desafio. Hoje eu tô falando assim, a Kemi pode ser que lá, antes de eu voltar, já vou matricular eles. E do lado da minha casa tem uma escolinha de bebezinho mesmo, Berçário, né? De né? berçário, isso. E aí eu falei assim, tudo fluiu, porque a gente mudou tem 1 mês e só atravessar a rua tem uma escolinha. Eu falei assim, tá vendo? Ó, Deus também preparou essa escolinha aqui. Então a gente tem bastante coisa aí pra gente pensar e amadurecer. Mas assim, não pretendo dar pausa no trabalho, pretendo voltar. O Alisson hoje, ele é empresário, ele tem uma empresa, então ele tem essa flexibilidade de conseguir também me ajudar. E lógico que tem que estar lá presente, mas ele consegue ter essa flexibilidade de estar ali comigo, principalmente no início, né? Minha mãe também vem para me ajudar. Também temos pessoas próximas da família que vai estar ali me ajudando, principalmente nesse comecinho.
Aí depois aí vai fluindo as coisas, né? Tem que deixar as Tem coisas que deixar fluírem. fluir, É verdade, isso. isso é verdade. Tem a flexibilidade do Alisson, tem Sim. toda uma rede de apoio. Exato. E além disso, você está conseguindo algumas dicas aí com algumas mamães. Sim, bastante dicas. E é igual a doutora fala. Você vai ouvir de tudo. Você vai ouvir tantas dicas bacanas, tantas dicas legais. Algumas nem sempre vai ser aplicável para você. Cada gestação é diferente. Tem mamãezinhas que vão pensar de uma forma, tem outras que vão pensar de outra. Mas segue seu coração, vai dar tudo certo. E são várias, tá? Assim, várias. Eu nem sei se eu vou conseguir mensurar aqui. Eu sei que cada um vai ter uma criação de um jeito diferente. Mas eu vou tentar criar a rotina com eles e tentar dar o meu máximo para que eu consiga ter um tempo, assim, um intervalinho entre eles. Porque o pessoal fala, Fran, mães de gêmeos, né? Principalmente que a gente tem na família. Quando um chora, o outro chora junto. Se você coloca pra dormir, o outro tá lá descansando. Quando o outro acorda o outro junto. Meu Deus. Então tenta criar uma rotina de uns 30 minutos de diferença, ou uns 40 minutos de diferença, porque quando você acabar de dar o tetezinho pra um, o outro tá acordando. E eu falo pro Alisson, vai ser uma linha de produção. Vou dar banho em um, já passo pra ele, vai trocando um, prepara a banheira, já vou dar banho no outro. Então vai ser uma experiência assim, bacana, vai. Ela tá com Já bebê na começa barriga, ela já. E assim, igual eu falei pra doutora, meu Deus, igual, tá aqui no forninho, tá tudo bem. Aí na hora que você ganhar, colocar nos seus braços e falar, parabéns, mamãe, pode ir embora, vocês estiveram alta. Aí você vai falar, meu Deus, e agora? Meu maior desafio está aqui nos meus braços, mas vai dar tudo certo. Eu não fico criando muita, não digo nem expectativa, sabe? Eu vou deixar fluir. Eu não fico com essa cobrança, assim, porque eu sei que 2 bebezinhos, às vezes, tem mamães que não conseguem amamentar. Eu vou querer dar o meu máximo. Se eu conseguir, eu vou querer. Se tiver que entrar com fórmula, tudo certo também. Sou madura quanto a isso. E também não quero ficar frustrada com alguma situação que eu não consiga desenvolver. Por exemplo, a amamentação é uma coisa que eu gostaria. Mas se não acontecer também, eu não vou ficar frustrada, não vou ser menos mãe por causa disso, né? Então, eu vou deixar fluir aí, vamos ver como que vai ser. Isso é legal, porque você já vem trabalhando na sua cabeça que são objetivos que você tem, mas que podem, de repente, não ser alcançados, Exato. né? E, assim, é importante trabalhar para não ter uma frustração lá na frente e para que as coisas fluam da melhor forma maneira, possível. exatamente. Né? Que é o que você falou, não vão deixar de ser seus filhos. E cada um, e é o que fala, depois que nasce que a gente vai ver. Cada um tem seu jeito de ser. Exato, de uma forma. A gente acha que esse intervalo dos 30 minutos, opa, agora beleza, né? Enquanto um tá dormindo, eu tô dando banho no outro. Vai depois que nasce. Depois que nasce, que a gente vai conhecer. Quem puxou a mãe, quem puxou o pai. Exato, vamos ver. É isso daí. E aí, pegando um gancho na nossa conversa anterior, você falou da sua gestora. Então, assim, pelo que a gente percebe, você vai ter uma boa recepção, né? No mundo corporativo, a gente diz, quando você retornar da sua licença maternidade. Sim. Foi o que a gente conversou, né? Você vai sair, mas não vai deixar de estar aqui conosco, né? As atividades continuam, já tem pessoa, já tô passando handover para outra pessoa que vai estar assumindo aí nesse meio tempo. E quando eu voltar, acredito que muita coisa vai mudar, mas eu vou estar voltando aí mais fortalecida para conseguir alcançar os objetivos da companhia e também contribuir com o que eu consegui e o meu máximo. Então, a empresa também, né, desde quando descobri que eu estava grávida, tem um canal lá interno que acompanhou toda a minha gestação, teve cursos que também administraram junto comigo. Então, assim, eles ligam a cada ultrassom que eu faço para saber como que tá, se tá precisando de algum apoio. Então, é um canal bem, assim, bacana. E também tem a questão da minha gerente, né? De estar ali junto comigo, se precisar de alguma coisa pode ligar. Agora, mais pro finalzinho, vai mais com calma, vamos já tá passando as atividades para as meninas, porque a gente sabe, assim, programa para nascer uma data, às vezes dá uma antecipada, pra gente também não deixar muito em cima da hora. E tá indo tudo bem. É uma equipe só de mulheres, né? Então, acho que tá muito bem compreensível, porque elas também são mamães, estão muito felizes. Os bebezinhos, quando a gente se encontra no escritório, que elas chegam, bom dia, bebê, já fica todo mundo mexendo, que já sempre estão ali com as tias, né? Conectadas todos os dias em reuniões ou em alguns calls. Então, acho que as vozes ali, eles já meio que já conhecem, né?
Mas eu acho que eu vou ter uma recepção muito calorosa quando eu voltar. E eu falo, espero voltar pra gente conseguir aí fluir com bastante projeto legal aí que vai estar Isso entrando. é bom, é importante, Sim. porque agora você ainda não tem essa experiência. Exato. Mas quando você tiver os seus bebês, eu acho que o fato de trabalhar home office também ajuda bastante, tá? Ajuda. Tem quem diga que é difícil, Uhum. porque a criança em casa também às vezes atrapalha no momento de uma reunião, Sim. algo do tipo. Mas no passado a gente não tinha essa opção. Ou você deixava e vinha trabalhar, ou você deixava o trabalho e ficava em casa cuidando do filho. Exato. Né? Então, assim, eu acho que esse modo com que você é tratada na empresa, Uhum. essa forma com que estão lidando com a tua gestação, e com a sua volta no futuro, também dá um impulso para que você tenha vontade de voltar. Exatamente. Né? De olhar para eles e falar, não, eu queria estar com eles, Uhum. mas eu vou voltar porque é preciso, e eu sei Sim. que lá tem pessoas que também vão me ajudar quando eu precisar me ausentar por conta deles. Né? Exatamente. E isso é importante a gente saber, porque a gente quase não ouve falar por aí, né? Que existe, assim, uma empresa que... Não é uma empresa, é uma equipe, né? Vamos Sim. dizer assim, porque ali a gente está falando da equipe que você trabalha, né? Exato. Que recepcionou tão bem a tua gestação, que te ajuda durante a gestação, Uhum. e que quando você voltar também, já está preparada para te ajudar também. Porque a gente, imagina, 7 meses fora da empresa. Eu fiquei 5 quando eu voltei, parecia que eu tinha ficado uma vida inteira. Você Assim, voltou, não tinha nenhuma flexibilidade, né? Não tinha nenhuma flexibilidade. Então, volta entendeu? 100%. Eu cheguei a pensar, eu juro, na época eu cheguei a pensar a parar de trabalhar. Uhum. Principalmente porque a minha rede de apoio na época, a gente teve um problema no meio do caminho e não pôde, que era minha mãe. Meu avô se acidentou, ela precisou cuidar do meu avô no hospital. E quem quer ficar com ele? É. Não tinha. Não tinha, né? Entendeu? Então, assim, cheguei a pensar em desistir de trabalhar para cuidar dele. Mas é que eles falaram, aí Deus toma todos os caminhos, deu Exato. tudo certo, consegui alguém para me ajudar com ele, e eu segui a vida e tô aqui hoje, né? Hoje eu falo que, né, hoje ele sai, tipo, não quer nem saber, tá com 16 anos, e tipo, eu fico e ele vai, ele não tá preocupado com... Então, assim, a vida é assim, Sim. porque nós fomos assim quando nós éramos, né, crianças, Exato. adolescentes, e a vida tem que seguir. Então, assim, se eu tivesse parado lá, hoje eu ia estar, não sei, talvez estagnada no trabalho, ou em casa, porque hoje eu tenho a consciência de que eu falo assim, se alguém me perguntar e eu puder dar esse conselho, eu acho que tem que continuar. Se você tem interesse, né, em realmente continuar no mercado de trabalho, tem que trabalhar, tem que continuar, porque assim, são fases, exato. né? Fases fáceis, fases difíceis, mas que todas passam, né? Passou. É fácil? Não é fácil. Né? Você vai lembrar do que eu tô falando, não é fácil. A gente fala, tem que continuar porque a gente quer dar uma boa criação para eles, né? Estudar numa escola boa, a gente ter condição de dar para eles o que a gente não teve na nossa época, Exatamente. né? Então, acho que o continuar mesmo se o Alisson virasse e falasse assim, olha, estamos bem aqui na empresa, acho que não faz sentido você voltar, acho que eu não conseguiria, assim, também. Então, é uma coisa que eu já mentalizei, assim, volto e a gente sempre conversa, sabe? Ele dá bastante apoio pra mim também, questão dessa responsabilidade, porque ele fala assim, ele me ajuda muito, sabe? Tá sendo um paizão, acompanha todas as consultas, ele sabe, mas ele fala assim, é cansativo, né? Porque assim, você tá carregando, você tá sentindo um misto de sentimentos, muda tudo, hormônio. Até às vezes eu brinco com as meninas, nossa, gente, às vezes eu ando tão esquecida, minha agenda tá lotada de coisa. Porque se eu não marcar, às vezes eu acabo esquecendo. E você fala assim, não é por causa que eu tô meio que bugando, não, gente. É porque é muita coisa que mexe, né? Assim, com a gente, até o nascimento e tudo mais. E é igual você falou, são fases e tudo vai passar. Então, exatamente. Acho que vai dar tudo certo. Vai sim. Se Deus quiser, vai. Gente, infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso episódio especial aqui de mês das mães, né? Queria aproveitar, parabenizar todas as mamães que estão aí nos assistindo. E uma última pergunta aqui, Fran. Fala pra gente quais as emoções que estão passando pela sua cabeça nesse momento e qual dica você pode dar para gerir maternidade com o trabalho. Bom, misto de emoções, né? Principalmente por ser gestação gemelar, são 2 bebezinhos. Igual eu falei, a gente não teve a oportunidade de ver muito no detalhe no ultrassom, porque eles estão, assim, deixando surpresa, né? Então, eu acho que na hora que nascer,
a gente vai ter uma emoção, assim, muito grande de olhar eles pessoalmente, de poder, assim, ai, meu Deus, que bonitinho. Apareceu comigo, apareceu com o Alisson, meu Deus. Então, assim, acho que vai ser um misto de sentimentos, a gente vai dar super conta. E para as mamães, assim, reconciliar isso, acho que vai muito da pessoa, sabe? Acho que vai muito do querer, né? Igual, assim, tem pessoas que decidem interromper por algum imprevisto, porque não tem uma rede de apoio, porque precisa, né? Uhum. Mas tem mamães que conseguem aí continuar. Eu acho que a gente não deveria parar, deveria continuar. Porque nós somos capazes de dar conta, né? A gente consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? É verdade. Então, acho que a gente consegue aí suprir essa necessidade, dar educação para essas crianças e conseguir manter a maternidade junto com o trabalho. Lógico, dentro das possibilidades e também, assim, a gente não vai trabalhar até o máximo do seu expediente, porque tem pais que ficam muito tarde e fica em trânsito, chega em casa, a criança tá dormindo e fala, nossa, nem vi a criança hoje. Porque tava no trânsito, saiu tarde, chega em casa, ou amanhece o dia, as crianças estão acordadas. Então, você vê ali a hora que você tá indo trabalhar. A hora que você chega, já tá dormindo, você nem viu. Sim. E o tempo vai passando e a gente acaba perdendo essas oportunidades. Quando você vê a criança tá andando, você fala, meu Deus, que parte que eu perdi? Passou tão rápido, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar todas as fases e dar o máximo para conseguir reconciliar tanto o trabalho quanto a fase do cuidado, né? Com os filhos mesmo. Tem que saber estabelecer as prioridades. Isso, exatamente. Né? O momento do trabalho e o Isso. momento, né, da casa, dos filhos, enfim, do lazer. É o momento do lazer, a gente não tentar não misturar. Isso, a gente sabe que nem exatamente. sempre é possível, mas é o que você falou. Tentando organizar, às vezes dá certo. Dá certo. Né? E para encerrar nossa conversa, Fran, quero agradecer muito a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E agradecer vocês que estão nos assistindo. Continue seguindo as nossas redes sociais e até o próximo Papo Mais. Obrigada, gente, pela oportunidade, viu? Bom dia. Até mais, gente. Até tá. Tchau, até mais.